sou Major Milka Santos, oficial do Departamento Social, e quero te dar boas-vindas ao treinamento do Manual de Proteção através da leitura de uma mensagem do chefe nacional. O presente material foi elaborado e autorizado para fins de reprodução, no intuito de colaborar com ações que visem proteger a infância e juventude. Portanto, as orientações nele contidas servem de escopo não apenas para os centros e unidades do Exército de Salvação, que têm a responsabilidade de assegurar que cada criança e adolescente que participe em qualquer de suas atividades se sinta seguro e protegido, mas também da sociedade como um todo. Apesar de estar reconhecido e documentado que a maioria dos abusos contra crianças e adolescentes ocorre dentro de suas famílias, a proteção da infância e juventude é uma tarefa da qual todos estamos incumbidos. Portanto, é esperado que todos aqueles que atuem no Exército de Salvação adotem esta postura. Assim sendo, lutemos por uma sociedade mais justa, na qual crianças e adolescentes tenham seus direitos preservados e aprendam com os respectivos deveres e se tornem cidadãos dignos que cumprirão futuramente com o seu papel social. Oscar Sanches, chefe nacional. Olá, bom dia. Meu nome é Lilian, eu sou psicóloga, trabalho no Exército de Salvação e eu estou aqui hoje para nós falarmos um pouco sobre o Manual de Proteção a Crianças e Adolescentes do Exército de Salvação. Nós vamos falar então sobre a história do manual, qual é a proposta deste manual de proteção, a política de atendimento, os tipos de violência, vamos falar sobre o uso e divulgação de imagens de crianças. Qual a proposta do Manual de Proteção? Na verdade, o Manual de Proteção ele surge a partir da visita de um advogado do QGI, que também é oficial e que esteve aqui no território do Brasil e fez uma capacitação com oficiais tanto dos corpos quanto das unidades da Prozis. E a partir dessa capacitação surge a proposta para que o Brasil elaborasse a sua política de proteção. Foram quase 2 anos trabalhando neste material, até que nós chegássemos à conclusão do Manual de Proteção. A cada mudança na legislação, esse material ele também é revisado. Então, a proposta do Manual de Proteção é ser uma política de proteção a todas as crianças e adolescentes atendidos pelas unidades da Prozis e os corpos do Exército de Salvação, é ser um instrumento que deixe muito claro a posição da entidade no que diz respeito ao tratamento que deve ser dado às crianças e adolescentes atendidos pelas unidades sociais e também atendidos nos corpos, e ser um material de treinamento para as equipes, para os voluntários e para os oficiais do Exército de Salvação. A meta principal é minimizar o risco para crianças e adolescentes e também para quem trabalha com essa população. Falando sobre a questão da legislação, referente à criança e ao adolescente, é importante nós deixarmos bem claro que existem marcos legais e regulatórios, legislações aí que tratam sobre a criança e sobre o adolescente dentro do nosso país e também legislações internacionais. Nós podemos citar dentro dessas legislações a Declaração Universal dos Direitos da Criança, do ano de 1959, a nossa Constituição Federal do ano de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente que chega aí no ano de 1990, é uma lei que traz uma visão diferenciada do que era adotado anteriormente, referente à criança e o adolescente. A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que também é do ano de 1990, a Lei Orgânica de Assistência Social, do ano de 1993, a Política Nacional de Assistência Social, do ano de 2004, temos também o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, do ano de 2006, as diretrizes internacionais sobre crianças privadas de cuidados parentais, também do ano de 2006, a resolução do CONANDA, as orientações técnicas do ano de 2009, que traz as orientações técnicas que têm que ser adotadas nos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes,
a nova lei da adoção, a Lei 12.010, do ano de 2009, a nova lei contra o estupro, que também trouxe algumas mudanças significativas, a Lei 12.015, do ano de 2009, e a Lei Menino Bernardo, que é a Lei 13.010, do ano de 2014. Então, é importante nós conhecermos essa legislação, nós termos essa legislação em mãos, para podermos, quando necessário, consultar, para ficarmos bem atualizados referente à questão da criança e do adolescente. Nós vamos pensar, então, qual foi a mudança de paradigma que aconteceu a partir da chegada do ECA. Anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores, que via a criança numa situação irregular. Então, o Código de Menores, ele dizia respeito, ele tratava, ele se preocupava com aquela criança que estava numa situação irregular, aquela criança que estava sozinha na rua, aquela criança que os pais não tinham condições de cuidar. Então, o Código de Menores, ele dizia respeito a essas crianças. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem falar de uma proteção integral. Essa proteção integral, ela é para todas as crianças e todos os adolescentes, independente da sua condição social, independente da sua religião ou da sua etnia. Essa legislação, o ECA, ele é para todas as crianças. Então, nós tivemos uma mudança de paradigma do Código de Menores para o ECA. Qual foi essa mudança de paradigma? Primeiro, isso que nós falamos, então, as crianças a quem o Código de Menores se referia ou se preocupava, era com aquela criança, ainda chamado de menores na época, em situação irregular. O ECA, ele vem tratar de todas as crianças e todos os adolescentes. O Código de Menores, ele tinha uma natureza de proteção e também de vigilância. Então, de proteger aquela criança que estava numa situação irregular e de vigiar aquela criança, colocando em alguma instituição para que ela ali permanecesse e mantendo uma vigilância sobre ela. O ECA, ele vem falar de uma proteção integral. Então, pensar em todas as necessidades que essa criança tem, o que essa criança necessita e quais os direitos que ela tem. No Código de Menores, eles tratavam das crianças carentes e abandonados. E o ECA, ele vem tratar da criança como um todo. Ele vê a criança como alguém que tem diversas necessidades que necessitam ser supridas. No Código de Menores existia a preocupação do controle social da pobreza e, por isso, se focava, então, nas crianças carentes e nas crianças abandonadas. O ECA, ele vem falar de um desenvolvimento social, de um olhar amplo para toda criança e para todo adolescente. A criança vista com todos os direitos que ela necessita para ter um desenvolvimento saudável. No Código de Menores, a criança ela era alvo de medidas. Então, uma vez que ela estivesse na rua, nós tínhamos ali a ação do Estado em retirar essa criança dessa situação e levar para uma instituição. Com o ECA, nós temos a criança e o adolescente visto como alguém sujeito de direitos, né? Ele é um cidadão, ele tem as necessidades. Se ele está numa situação de rua, tem que ser visto quais os direitos dele que não estão sendo cumpridos. Um acompanhamento para essa criança, para essa família, um estudo mais aprofundado do que tem causado essa situação e a busca para a solução dessa situação. O Código de Menores, ele teve uma natureza jurídica, né? Ele via exatamente como aquela questão dos alvos de medida, de tomar as ações, sempre firmadas na questão da natureza jurídica. No ECA, nós temos a natureza jurídica social. Além de ter as medidas jurídicas que são necessárias, o olhar social, o olhar das necessidades também está ali presente. O Código de Menores, ele era centralizador e estadista, ele foi estabelecido pelo Estado. E o Código, já o ECA, ele é descentralizador, ele é partidário, ele nasce de uma necessidade social e de um movimento também de algumas instituições, de alguns órgãos que trabalham com criança e adolescente. O Código de Menores, ele nos comprova que o que acontecia na época, na verdade, era estigmatizador, né? Então, você tinha uma população de crianças e de adolescentes que eram vistas como carentes, como abandonados e que precisava ser alvo de medidas do Estado. O ECA, ele vem nos mostrar que essas crianças precisam ser integradas à sociedade, ter os seus direitos respeitados e também ser vista de uma forma integralizada. O Código de Menores, ele foi proposto por juristas, né?
aqueles que realmente fazem a legislação, e o ECA ele foi proposto pela sociedade civil, então era uma necessidade também proposta pela sociedade civil. Voltando ao nosso manual de proteção, ele vai nos dar algumas diretrizes. Você vai identificar dentro do manual quais são as diretrizes que o Exército de Salvação coloca e que devem ser respeitadas em todo o atendimento à criança e ao adolescente dentro das unidades da Prozis e também dos corpos. Então, primeiramente, como parte da Igreja Cristã, o Exército de Salvação, nós, enquanto Exército de Salvação, nós cremos que as crianças e adolescentes devem ser respeitados, amados e também serem valorizados como indivíduos únicos. Cada criança e cada adolescente tem que ser respeitado e tem que ser amado. E temos como princípio que o bem-estar da criança e do adolescente é primordial, está acima de tudo, né? Então, é aquele princípio de que, acima de tudo, tem que estar o melhor para essa criança e para esse adolescente. Então, todas as denúncias de abuso ou de violação dos direitos de crianças e adolescentes dentro do Exército de Salvação serão levadas em conta e as medidas necessárias deverão ser executadas seguindo as orientações deste manual de proteção. Então, a política de proteção à criança e adolescente estabelece uma série de procedimentos, desde o recrutamento, treinamento e supervisão para todos aqueles que trabalhem com crianças e adolescentes dentro do Exército de Salvação e também dentro da Prozis. Então, é esperado que todos atuem conforme essas diretrizes, conforme esses princípios estabelecidos no Manual de Proteção e estratégias que estão aí identificados. Então, nós temos aí um guia de procedimento que traz também a questão da declaração de proteção integral. Então, as crianças atendidas nas nossas unidades e corpos, elas precisam ser integralmente protegidas, elas precisam ser integralmente acolhidas de uma forma digna e respeitando os seus direitos. Então, por isso que o Exército de Salvação tem adotado uma declaração de proteção integral, para que o bom desenvolvimento espiritual, físico, mental e social das crianças e adolescentes se estabeleça. E deve ser de conhecimento de todos que trabalham com crianças e adolescentes essa nossa política de proteção. A nossa política de atendimento vem nos dizer que o Exército de Salvação se preocupa com o bem-estar espiritual, mental, social e físico de cada criança e adolescente. Então, é responsabilidade de todos nós que atuamos com crianças e adolescentes termos o conhecimento sobre esse material, sobre a política de proteção da nossa instituição e agir com ética na prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Ainda falando da questão dos procedimentos, né, das orientações que devem ser seguidas pelas unidades da Prozis e também pelos corpos do Exército de Salvação, as unidades sociais e eclesiásticas podem adotar as seguintes medidas. Então, o conceito e a prática de portas abertas. Então, se um funcionário, um voluntário ou um obreiro juvenil, ou mesmo um estagiário, esteja com uma criança ou com um adolescente para um atendimento, um aconselhamento, é importante que ele esteja no espaço onde as portas estejam abertas, de forma que qualquer pessoa que passar por ali consegue observar o que está acontecendo dentro daquela sala. Isso é uma segurança para a criança e isso é uma prática de transparência no atendimento à criança e ao adolescente. Um trabalho integrado e fiscalizado. Então, é importante, se você for fazer alguma atividade, né, algum oficial ou algum obreiro juvenil ou mesmo um funcionário, que essas atividades com as crianças e adolescentes aconteçam nas imediações das unidades da Prozis ou dos corpos, né, sempre que possível. Caso isso não seja possível, que haja a autorização dos pais ou dos responsáveis, que eles sejam comunicados e que eles possam autorizar, caso a atividade não aconteça nas imediações daquela unidade social ou daquele corpo, né, que você tenha essa autorização, isso é muito importante, e que tenha um número de pessoas responsáveis, adultos responsáveis suficiente para cuidar e para proteger aquele número de crianças.
o mínimo de educadores, então, novamente, ter o número de funcionários adequado para o número de crianças, que nós possamos respeitar essa porcentagem, né, para que aquela criança esteja protegida, para que o atendimento seja feito de forma adequada, então que o número de educadores ele seja compatível com o número de crianças que precisam ser aí protegidas e cuidadas tanto nas atividades dos corpos quanto das unidades sociais. A segurança física também, que é muito importante, então que aquele espaço tenha toda a questão de segurança para que as atividades com crianças e adolescentes possam acontecer. Nós temos aí a obrigatoriedade de termos alguns alvarás, né? Então alvará do Corpo de Bombeiro, alvará de funcionamento da Prefeitura, que são formas de garantir que aquele espaço seja seguro e esteja seguro para esse tipo de atendimento. As atividades externas, então, caso sejam feitas atividades fora do espaço da unidade da PROS ou fora do corpo, então você vai levar crianças para visitar crianças de uma outra unidade social ou crianças de um outro corpo. Então, você vai sair com a criança daquele espaço para um outro local. É necessário você ter o número de educadores também adequado para aquele grupo de crianças e é necessário que os pais sejam comunicados e que haja autorização dos pais para que esse procedimento ocorra. Instituição e domicílio, então é importante deixar muito claro que nenhum funcionário, nenhum obreiro juvenil está autorizado a levar crianças para suas casas. Então, pegar a criança do projeto e levar para sua residência, né? É importante que esse conceito seja, essa regra seja respeitada, então nenhum funcionário, nenhum voluntário, nenhum obreiro, nenhum estagiário está autorizado a levar crianças da unidade social do corpo para a sua residência. É importante que, caso aconteça da criança do corpo ir para alguma atividade externa, como nós já colocamos, haja autorização dos pais, e no caso de crianças que estejam em serviços de acolhimento institucional, para que ela saia da unidade para ir para a casa de alguém, no caso de alguém que vá passar Natal ou Ano Novo, é importante ter autorização do juiz da vara da infância. Também um procedimento que é importante para a proteção da criança e do adolescente é nós termos a descrição de cargos e funções de todos os funcionários. Então, essa descrição de cargos e funções ela tem que ser escrita. O funcionário ele tem que ter o conhecimento de quais são as suas atribuições e funções, ele tem que ter ciência dessas informações, ele vai assinar um documento, né, e vai receber uma cópia desse documento, onde está ali a descrição do seu cargo e das suas funções. A supervisão. Então, é importante que seja desenvolvida uma metodologia de supervisão do serviço, né, daquele que trabalha com criança e com adolescente. A unidade tem que ter sistematizado essa supervisão para garantir que o serviço seja ofertado com qualidade. E tratamento igualitário. Então, todas as crianças e adolescentes atendidos nas unidades da PROS e nos corpos têm que ter garantido tratamento igualitário, elas têm que ser tratadas de forma igualitária, elas não podem ser discriminadas por questões de raça, por questões de situação financeira ou por questões de situação social da sua família. Todas elas têm que ser tratadas da mesma forma, todas elas têm que acessar o mesmo cuidado. Então, se todas comem num prato de vidro, isso tem que ser dado para todas as crianças. Não pode que apenas uma comer numa vasilha de plástico como se fosse um castigo. Isso não pode. Todas as crianças têm que acessar o serviço de forma igualitária e ser tratadas com respeito. É muito importante que a gente possa ter todas essas informações e colocá-las em prática. Uma outra questão que pode também e deve ser implementada são os momentos de observação. Então, observar cada profissional na sua atuação com a criança, com o adolescente, percebendo o que pode ser melhorado ou o que pode, naquele ambiente, ser adequado de uma maneira mais ideal para que aquele atendimento surta os efeitos, né, que de fato foram programados e planejados para ele. Dentro da questão da equipe, é importante termos muito claro a necessidade de termos no nosso corpo de profissionais idôneos, profissionais que de fato tenham habilidade no trato com criança e com adolescente e que tenham esse desejo e que passem por um processo de seleção que seja um processo feito de uma maneira muito responsável. Então, primeiro, a entrevista inicial com esse profissional,
a solicitação de referências profissionais, os locais onde ele atuou. Nós podemos também estar solicitando, na questão desse profissional, que ele responda a algum questionamento, que ele passe por uma entrevista com um psicólogo e que apresente o atestado de antecedentes criminais. Isso é uma segurança que nós estaremos oferecendo ao público que nós atendemos. Também é solicitado que qualquer profissional que venha para trabalhar dentro de uma Prozis, que ele tenha um período probatório, que ele tenha um período de experiência de um prazo de 3 meses, para que ele possa ser observado, acompanhado, para que ele possa, nesse período, ser treinado, orientado e, a partir desse período probatório, então, decidir se, de fato, ele está dentro do perfil, se, de fato, ele corresponde àquilo que o trabalho necessita, àquilo que a criança ou adolescente atendido naquele local precisa e necessita. Então, essas etapas, elas são muito importantes, elas precisam ser respeitadas, porque isso é uma forma de nós garantirmos a segurança das crianças e adolescentes que nós atendemos. É importante também que qualquer profissional ou oficial, ou também estagiários ou voluntários, que todos tenham acesso a essas informações a respeito do Manual de Proteção, que eles sejam orientados de que forma eles podem informar a ocorrência de qualquer situação de abuso contra a criança e adolescente dentro das unidades da Prozis ou dentro dos corpos, que eles saibam qual é o passo a passo, para quem eles devem solicitar apoio e ajuda e para quem eles devem notificar essa denúncia. Uma outra questão muito importante na questão da equipe é a formação. É você capacitar a tua equipe, levando conhecimento, informação técnica, informação que vai instrumentalizar essa equipe, esse profissional, da melhor maneira como ele deve lidar com essa criança, com esse adolescente, da melhor maneira de oferecer esse serviço para este público a quem nós atendemos. É importante que haja um treinamento prévio, então, antes desse profissional ter o contato com a criança e adolescente, que ele tenha um treinamento prévio, que ele possa conhecer o que é e o que faz o Exército de Salvação, como surgiu aquele programa no qual ele vai atuar, quais são os princípios, a visão e a missão do Exército de Salvação ou da Prozis, que ele possa ter conhecimento sobre a instituição, que ele venha ter conhecimento sobre o público-alvo atendido, sobre aquele programa, o projeto que está acontecendo, informações a respeito do desenvolvimento da criança e do adolescente, informações a respeito daquele programa específico que ele trabalha, se ele trabalha a preparação para o mundo do trabalho, então ter informações a respeito disso. É importante que esse treinamento prévio aconteça para que esse profissional esteja, de fato, com as ferramentas que ele precisa para atuar com este público. É importante também que se indique treinamentos, então, dependendo da demanda, dependendo do dia a dia, dependendo das situações que venham a acontecer ou das necessidades que apareçam no dia a dia do programa. Então, pode-se indicar alguns temas, pode-se indicar algum tema para se abordar nos treinamentos com essa equipe. E também o treinamento dos oficiais do Exército de Salvação, que eles possam ter a orientação a respeito deste manual ou a respeito de algum assunto que se faça importante e que venha afetar de uma maneira positiva o atendimento à criança e ao adolescente. Quando nós falamos de entidades de acolhimento institucional, que nós temos dentro da Prozis, é importante tomar alguns cuidados, é importante observar algumas orientações mais específicas para este programa. Então, uma das observações que nós devemos ter é não permitir a superlotação. Em nenhuma hipótese nós podemos receber um número maior de crianças do que a capacidade local nos permite, porque isso pode comprometer toda a qualidade do atendimento deste programa. É importante respeitar a intimidade da criança e do adolescente, dar a ele espaços também privados, então ter o espaço para guardar a tua roupa, ter espaço do seu guarda-roupa, do seu quarto, ter espaços de locais onde ele possa ter momentos que ele possa ficar sozinho, que ele possa fazer as suas atividades escolares. Então, é importante respeitar a intimidade da criança e do adolescente. É importante também se privilegiar aquilo que é direito da criança e do adolescente, o direito a brincar, o direito a ter um espaço onde ele possa fazer as suas atividades recreativas. Isso é muito importante assegurar, e isso também interfere de uma maneira positiva nesse atendimento. É importante também não permitir nenhuma medida arbitrária contra crianças indefesas. É importante lembrar que essas crianças que estão num serviço de acolhimento são crianças que estão afastadas das suas famílias, porque algum direito delas foi violado.
E a unidade de acolhimento institucional está ali para proteger essas crianças. Ela faz parte de uma medida de proteção conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente nos orienta. Então, é importante que não haja nenhuma medida arbitrária, nenhuma medida de violência contra essa criança ou contra esse adolescente. É importante que esse atendimento seja feito com a maior qualidade possível e com a maior responsabilidade possível também. Não se deve, dentro das unidades de acolhimento institucional, permitir e também não realizar nenhum tipo de discriminação. Chamando a atenção para que, nesse ponto, a gente também possa não permitir nenhum tipo de apelidos para essas crianças ou esses adolescentes, apelidos que venham de alguma maneira discriminar ou que venham afetar essa criança de forma negativa. Então, é importante que toda criança, todo adolescente dentro do serviço de acolhimento institucional seja chamada pelo seu nome, não seja de nenhuma maneira discriminada ou por sua situação ou pela situação da sua família, mas que ela seja respeitada em todos os seus direitos. Uma outra orientação que nós temos no manual e que o ECA também nos traz é a questão de não separar desnecessariamente a criança do seu contexto familiar. Então, é um direito da criança ter o contato com a sua família, desde que não haja nenhum impedimento legal ou nenhuma orientação da Vara da Infância e Juventude. A criança tem o direito de receber a visita dos seus familiares. É importante que a unidade de acolhimento se organize de maneira a receber essa família dentro das possibilidades que aquela família tem, então, nos horários, nos dias que sejam, de fato, possíveis para essa família visitar essa criança. Isso é muito importante, isso faz parte de todo o projeto de reintegração familiar dessa criança que está sendo atendida nessa unidade. E não deixar de forma alguma faltar a cobertura de necessidades elementares para essa criança. Então, esse serviço está ali para atendimento integral dessa criança, para suprir todas as necessidades básicas que ela tem, para dar apoio emocional para essa criança. E isso precisa ser feito da maneira mais adequada possível, lembrando sempre que essa criança que está ali para ser atendida por nós é o nosso cliente e nós temos que dispensar a ela o melhor tratamento possível para que a situação de vulnerabilidade que trouxe ela até o acolhimento institucional seja superado e ela possa ter aí a sua reintegração familiar ou a sua colocação em família substituta e que ela possa seguir o seu caminho sendo protegida e cuidada de uma maneira digna, como de fato todas as crianças merecem.